Bom dia, eu sou o Otávio, eu sou o aluno que desenvolveu o projeto gerador de números aleatórios utilizando portas lógicas em PLDs. O meu orientador é o professor Maximilian Lupe e agora eu vou apresentar um pouco do meu projeto para vocês. Primeiramente, o que que nós precisamos saber para entender sobre o que eu estou falando? O que são os números aleatórios que nós vamos tratar nessa apresentação e nós tratamos no trabalho? Quando eu falo números aleatórios, eu estou me referindo a números que são gerados a partir de uma fonte não determinística, ou seja, que não foi uma sequência de passos que foi usado para gerar esses números. Tipo, um exemplo de uma fonte determinística pode ser o próprio computador, que ele usa uma sequência de passos para chegar a certo resultado, a certo número. E isso, de certa forma, pode não ser tão seguro, né? Porque se você tem todos os detalhes, tipo assim, do momento em que foi gerado um número aleatório, você consegue reproduzir e gerar esse número. Dessa forma, a gente, então, vai utilizar uma fonte de entropia, né? Ou seja, algo não determinístico para a gente conseguir gerar nossos bits aleatórios. Legal. E de onde vai vir essa fonte não determinística de, de aleatoriedade, digamos assim, né? Aí chegamos no segundo ponto-chave, que seriam as FPGAs. FPGAs são dispositivos reconfiguráveis que a gente consegue implementar certa lógica digital e, conforme a gente necessita, a gente pode mudar essa lógica. Um exemplo. Em um certo projeto, eu precisei de um flip-flop. Então, eu implementei na minha FPGA um flip-flop. Porém, com o passar do tempo, eu perdi a necessidade do uso desse flip-flop e agora eu preciso utilizar algumas portas AND. Eu não preciso comprar outro dispositivo para fazer isso. Eu posso simplesmente reconfigurar a minha FPGA. Mas legal, eu falei o que é uma FPGA, mas eu não expliquei como que a entropia disso vai ajudar. A entropia vai vir das próprias imperfeições geradas na hora de se construir uma FPGA. E isso faz pequenas divergências na hora de, por exemplo, propagar sinal, propagar os níveis lógicos dentro dela mesma. Em altas frequências, com o circuito que a gente implementou, a gente consegue esse comportamento então. Eu vou mais à frente falar um pouco do circuito e explicar como ele funciona. Legal, mas por que que a gente precisa de uma fonte aleatória, tipo assim, de números aleatórios, né? A primeira motivação que eu gosto sempre de mostrar é em aplicações de segurança, onde cada vez mais a gente está mais ligado à rede, agora principalmente com 5G e tudo mais. Então, quanto mais dispositivos ligados a uma rede, mais vai ter pessoas tentando fazer coisas maliciosas com esses dispositivos, tentar invadir, conseguir acesso ao que não deveria. Dessa forma, na criptografia, em sistemas de criptografia avançada, a gente pode usar um gerador de números que seja realmente aleatório, porque aí seria praticamente, que aí vai ser impossível, né? Alguém, mesmo sabendo todas as condições iniciais do nosso sistema, saber reproduzir isso, que não acontece no caso do sistema determinístico. Outra aplicação seria na inteligência artificial, onde existem diversos algoritmos que precisam de números aleatórios para rodar. Por exemplo, em inteligência de colmeia, essas coisas. A gente chama de abelhas, esses tipos de algoritmos, que, de certa forma, dependem um pouco de números aleatórios para rodar. Então, essa seria uma outra motivação para a gente. Também, por fim, simulação de eventos complexos. Existem eventos que a gente tenta simular e reproduzir, eventos que acontecem na natureza, que são muito difíceis computacionalmente da gente reproduzir. E na maioria desses eventos, a gente necessita de números aleatórios para tentar reproduzir o que a gente vê na vida real. E nesses casos, um gerador de números que é realmente aleatório pode trazer mais confiabilidade para esses experimentos, essas simulações. Agora eu vou explicar um pouco sobre o circuito que foi utilizado. Acredito que vocês conseguem ver meu mouse. Esse circuito ele é basicamente composto de 8 osciladores em anel, que são esses com essas portas inversoras, ligadas a um flip-flop tipo D. E cada dois flip-flops, eles são ligados a uma porta XOR. Então, por exemplo, a saída Q0, que se refere ao primeiro oscilador em anel,
ele está ligado em uma XOR junto com a saída Q1, que se refere a D1, que seria o segundo oscilador em anel, e assim por diante. A gente pode observar aqui que é uma estrutura meio que em árvore binária, né? Então, eles vão dois a dois se juntando sempre até que chegar onde a gente tem só uma XOR de saída e a saída em si. O circuito ele funciona no clock do flip-flop, então o que a gente vai ter, o funcionamento, a gente define o clock, então vai ser a frequência que nós vamos gerar esses bits, certo? Legal. Esse circuito, então, a gente implementou ele no FPGA e a gente fez a aquisição dos bits e chegamos nesses resultados. Com esses testes, né, que a gente realizou foi do um órgão regulador americano de padrões, chama NIST, e ele tem um paper com todos os testes que devem ser realizados para a gente definir se uma fonte é aleatória ou não. E aqui está todos os testes, né? Não vou falar um por um por causa do tempo, mas o que define se algo é aleatório ou não para esses testes. Caso o valor que a gente obteve, tipo assim, ó, esse valor obtido, ele tem que ser maior que 0,01 para a gente falar que é aleatório. E como a gente pode perceber, todos os valores aqui, eles são maiores que 0,01. Então, em todos os testes, a gente chegou à conclusão que o nosso gerador é realmente aleatório. Por fim, eu queria dizer que foi muito bom esse trabalho, consegui seguir o projeto anterior que eu estava, fazer testes, coisas diferentes, e a gente conseguiu de novo criar um gerador que vai permitir bits realmente aleatórios para qualquer aplicação que a gente decida utilizar, e de uma forma bem barata, porque a gente precisou só de uma FPGA, e em uma FPGA a gente não precisa implementar, por exemplo, só um gerador de números aleatórios, a gente consegue implementar diversas coisas nela e ainda ter um gerador de números aleatórios. Então, por fim, acho que foi isso. Aqui estão as principais referências utilizadas para fazer o trabalho. Obrigado, até a próxima.